Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus. Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita
e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, meu Deus. Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado
quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a Ti, ó meu Deus. Ó Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Ó Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a Ti, ó meu Deus. Ó Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte.
e a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Ó Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus. Ó Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram
o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, meu Deus. Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria.
Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus. Ó Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Ó Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus. Ó Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda.
Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus. Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade.
Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus. Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus.
Ó Senhor meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Ó Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus. Ó Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai
até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, meu Deus. Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro.
Ó Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus. Ó Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Ó Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus. Ó Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus.
Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus. Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança
e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, meu Deus. Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros?
Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a Ti, ó meu Deus. Ó Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Ó Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a Ti, ó meu Deus. Ó Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que as suas mãos fizeram. E a cada dia se fala nessa glória e no dia seguinte. E a cada noite repete tudo isso na outra noite. Não há nenhum discurso e nem palavras, e nem se ouve nenhum
som. Porém, a voz dos céus se espalha ao mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou nos céus uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, ou como um atleta que sai ansioso para a sua corrida. O sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos nos dá confiança e dão sabedoria para as pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam as nossas mentes. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam sempre na verdade. Os seus ensinamentos são muito mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E são mais doces do que o próprio mel, muito mais doces do que até o próprio mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria para mim, o teu servo. E eu sou recompensado quando eu os obedeço. E quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E livra-me também, Senhor, dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita, Senhor, que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa livre e ficarei liberto do pecado de pecar contra ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, eles sejam aceitáveis a ti, meu Deus. Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu defensor.